Oiê, oiê, tudo bom com você? Joia! Eu estou aqui me preparando para começar a tecer uma malha em jacquard, ou jacquard, como dizem algumas pessoas. Nós vamos falar hoje sobre mais um recurso que a Eugene 860 tem em relação ao 840, 830, 820, né? Vale para essas máquinas também. Então, já a gente vai mostrar em detalhes um recurso excelente. Aqui é uma amostrinha e tal. Então, eu coloquei uma cartela conhecida e estou tecendo exatamente da mesma forma que a Eugene 840 tece e todas as demais máquinas, Eugene 830, 20, é tudo igual até este momento. Então, observe que ela obedece a cartela, ela repete a cada 24 agulhas, tudo igual. Então, eu vou tecer. Observe as agulhas da extremidade. Elas obedecem à cartela, como todas as outras agulhas. Isto faz o quê? Quando uma agulha do fundo é selecionada, pode acontecer de a gente ter uma borda irregular. Pode acontecer. Aqui tem uma agulha de borda que vai tecer com a cor de fundo, que aqui no caso é o rosa, tá? Então, é comum que as laterais do jacquard fiquem ruins de costurar. Isso é que muitas e muitas alunas nos reportam. Iva, por que é tão ruim de costurar a borda do jacquard? Não fica bonito, a malha fica tecida diferente. Para essas pessoas, eu tenho uma dica. O início da carreira, a gente procura tecer na cor do desenho. Aqui é um exemplo. A cartela não selecionou nem a primeira agulha aqui, porque como eu vou tecer agora da direita para a esquerda, esta é a primeira agulha. Então, ela não selecionou. Aqui também não, no final, mas o final não é muito interessante. Então, o que eu faço? Eu puxo esta agulha para a posição do desenho, aqui, da seleção, e teço. Aqui também não selecionou agora, é a primeira agulha que vai tecer, então eu vou puxar para a cor do desenho e teço. Novamente eu tenho aqui uma agulha não selecionada, eu puxo ela para A cada carreira a gente faz isso quando a gente quer uma borda no jacquard mais homogênea, mais segura, certo? Então, a gente vai fazendo isso a cada carreira. É excelente, só que é demorado. Então, você vê, a cada carreira eu tenho que olhar a primeira agulha e selecionar manualmente, tá? Então, eu vou. Aqui selecionou, não mexo. Entendeu? Ó, selecionou. Isso é da cartela. Aqui, no caso, é a cartela que está mandando. Não selecionou. Lá vou eu selecionar manual. Aqui também, não selecionou, entendeu? Então, você tem que estar toda a vida verificando isso e fazendo a seleção manualmente. No caso dessa 860, a gente tem um recurso para fazer isso de maneira automática. O próprio carrinho vai selecionar a última agulha, independente da determinação da cartela.
Por exemplo, agora aqui, se este carrinho estivesse ajustado para esse auxílio, vamos dizer assim, esta agulha já estaria assim. Quando sai de cima, a última agulha, ele coloca para frente. Tá? Se for da cartela ou não, tanto faz. Ela tem que estar ali. Esta última agulha, o que é? É exatamente a que será a primeira na próxima carreira. Então, usando esse recurso que eu vou mostrar para você, a gente não precisa parar para fazer manualmente. A gente pode tecer livremente, que ele mesmo vai fazer isso por nós. Isso agiliza muito quando se quer fazer uma peça em jacquard. Imagine uma blusa. Se você for a cada carreira fazendo isso manualmente, você tem uma perda de tempo muito grande. Então, é um recurso muito, muito, muito útil, que eu vou mostrar para você. Aqui está o fundo desse carrinho, tá? Você vai ter que conhecer e olhar esse fundo para fazer essa alteração técnica. É o seguinte, essas duas peças cor-de-rosa aqui são as peças que vão controlar esta última agulha do jacquard. Como o carrinho está ajustado aqui, com essa parte aqui bem reta, aqui, ele está ajustado como a 840. Ou seja, as agulhas vão livremente passar, obedecer a cartela, ele não vai atuar sobre as agulhas. Para que ele atue, eu tenho que modificar a posição dessas duas peças. Então, eu queria mostrar para você que aqui, no manual de instruções da máquina, você tem, deixa eu ver, página 9, você tem a instrução de como alterar isso. Então, eu vou seguir essa instrução aqui de baixo, porque eu quero acionar esse sistema. Veja aqui no desenho, deixa eu dobrar, vou tirar o carrinho daqui, só um pouquinho. Eu vou dobrar o manual, não gosto de fazer isso, mas por você vou fazer. Veja que esta pecinha cor-de-rosa ali do carrinho, ela vai subir, tá? Ela não vai ficar retinha como está o meu carrinho ali, e como seria a posição da 840, digamos. Retinho, não. Ele vai subir e formar aqui um degrau, um obstáculo. E é isso que vai acionar o sistema para que a última agulha seja selecionada. Então, transformar de retinho para elevado requer uma mudança no parafusinho que tem nessa peça. Eu vou lhe mostrar. Mas você tem que ter esta página do manual, porque um lado você vai virar para cima, para a direita e para cima. E o outro lado você vai virar também para a direita, mas é no outro sentido, é para baixo. Entende? É assim, e esse é assim. Um lado e outro lado. Isso é confuso, você tem que ter isto daqui na mão, senão você não vai conseguir fazer certo, ó. Vira o parafuso assim. E aqui o parafusinho é virado assim. Aqui também, na hora de desfazer isso daqui, também vai virar o parafusinho de uma outra maneira, para cima e para a direita, e aqui é para baixo e para a direita. Beleza? Vamos fazer, nós temos que fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer para cima e para a direita, e aqui eu vou fazer
para a direita, mas no sentido de para baixo. Então, este parafusinho preto aqui, ó, ele está aqui. Ele é mínimo. Isso daqui, o transportador de um ponto aciona ele. Eu tenho que fazer ele para a direita. Olhe como subiu. Olha aqui. É meia voltinha só, ele sobe. Tá vendo? Agora nós vamos fazer o outro, que vai ser... Ó, enfio ali, ó, virei assim. Olha a posição dos dois. Você tá vendo? Isto daqui agora vai funcionar e eu vou mostrar para você. E vamos tecer. Repare sempre a primeira agulha, tá selecionada. Observe. Ó, sempre selecionada. Ela sempre seleciona, então eu não preciso mais fazer manualmente isso. Olhe o tempo que a gente ganha. Essa borda aqui, ela fica mais homogênea, fica mais bonito o acabamento. É uma mão na roda esse recurso. A gente só tem que aprender a usar, meia voltinha no parafuso. Isso está explicado e mostrado aqui no manual, é só fazer certinho. Pode acontecer de você achar que fez e a voltinha não foi completa, então ele pode não acionar, mas você pode testar isso para você aprender bem como faz. É ligar ele ligado e aqui ele desligado. Veja que o parafusinho fica reto quando ele está ligado, o centro do parafuso. E aqui ele fica meio inclinado assim e assim, como está aqui na figura. Entendeu? Quando ele está desligado. Aqui funciona como a 840 e aqui como a 860. Aí você vai me dizer assim, mas para que tem que ligar e desligar isso aqui? Isso podia ser já nativo, fixo, normal do carrinho. Poderia, claro que poderia. Só que você talvez não saiba ainda ou nunca usou, existem cartelas aonde nós deixamos no meio do desenho uma agulha sem trabalhar, fora de trabalho. É como se aqui eu diminuísse um ponto aqui para formar um buraquinho e deixasse isso sempre fora de trabalho. Existem cartelas de pontos trabalhados, no livro de pontos você tem isso, são maravilhosos os pontos. Aí, se você tivesse esse mecanismo fixo, quando você fosse usar uma cartela dessa, o carrinho ia encontrar uma agulha fora de trabalho e ia achar que ali era a borda do trabalho e ia selecionar aquela agulha. Aí o teu desenho da cartela ia dar errado. Entendeu? Porque um ponto trabalhado que precise de muito, como eu vou te dizer, elasticidade, que ela puxa muito fio para fazer um acúmulo de fio numa agulha. Existem pontos realmente complexos e a cartela traz um indicativo de que a agulha tal, tal, tal e tal tem que tirar o ponto delas e deixar elas fora de trabalho. Então, o carrinho, coitado, se tivesse esse recurso fixo,
ele não ia poder tecer esses desenhos, porque ele ia encontrar várias e várias agulhas fora de trabalho, e ele ia achar que ele tinha que selecionar a seguinte, a que seria a primeira. Entende? Ia dar uma confusão danada. Então, por isso existe este mecanismo que você liga e desliga. Aqui, para fazer com cartelas de pontos trabalhados, tem que usar como se fosse 840. Entendeu? Então, isto daqui usamos especificamente no jacquard, que é uma mão na roda em termos de rendimento, de bom acabamento, de facilidade. É um grande recurso. Olhem esses dois desenhos aqui, 315 e o de cima é o 314. Eles são um exemplo de desenhos que na cartela eles têm várias agulhas que ficam fora de trabalho. Eu vou mostrar para você as cartelas. Aqui estão elas. Veja você que o desenho 315 que eu falei, ele tem aqui, essa é a cartela dele. Ele tem linhas de cartela que vão até em cima sem ter um furo só. E aqui embaixo elas têm um zero assim, redondinho, bem redondinho. Então tem um redondinho e um risquinho, um redondinho e um risquinho. Aonde tem o redondinho são agulhas fora de trabalho, que a gente tem que tirar o ponto delas, certo? Colocar para cima de um desses que vão ter furos. Aqui, então é uma sim, uma não, uma sim, uma não, tá? Isto aqui, se tiver acionado aquele mecanismo do carrinho da 860, ele vai entender que a agulha seguinte seleciona. Então, por exemplo, aqui tudo bem, porque ela já é selecionada pela cartela. Mas e aqui? E aqui, nesse intermeio? Ele vai selecionar sempre, porque ela encontrou uma agulha aqui fora de trabalho. Aqui também, nesse desenho aqui, vê que é o 314, que é um desenho bem bonito, até mais bonito do que o 315. Aqui, ó, tem uma fileira inteira sem furos e aqui embaixo tem um círculozinho, tipo um zero aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, nessas agulhas, o carrinho iria se perder, compreendeu? Vou mostrar novamente os dois desenhos. Ó, este desenho aqui, ó, ele é lindíssimo. Tá aqui a cartela dele, ó. E muita gente usa esse tipo de cartela. Então, é por isso que realmente o carrinho não pode ter esse recurso de maneira fixa, entendeu? Tem outros desenhos aqui. Esse amarelinho, ó, veja, aqui tem vários, ó, aqui tá um zero, ali tem outro, vários zeros, círculos debaixo da cartela, ó. É esse aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, tudo isso aqui são fileiras fora de trabalho. Tá aqui, ó, olha. 0, 0, 0. Tá vendo? Então, é um recurso muito utilizado e por isso, né, estou mostrando para você a razão desse recurso não ser fixo. Veja aqui que como o cinza era a cor do desenho, ele fez a borda em cinza. Aqui embaixo não, ó, nós temos borda em cor-de-rosa, borda em cinza. Agora vamos ver aqui. Observe como o penúltimo e o antepenúltimo ponto estão normais, enquanto que aqui nós temos tamanho irregular. Ó, sempre este daqui, ó, você tá vendo este daqui, ó, ele parece maior, aqui de novo, ó,
Tá vendo? Então, ele tem uma irregularidade, que este recurso já nos permite muito melhor acabamento. Na hora de costurar, que você vai alinhavar e passar uma máquina de costura, vai ficar uma coisa bem mais perfeitinha. Beleza? A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Ele fez também, ó, toda a borda é na cor cinza, que era a cor do desenho, que, aliás, esse desenho, que é o famoso pé de galinha, né, pied de poule. Então, aqui, ó, aqui para baixo, você vê, ó, olha que feio os pontos aqui para costurar. Ó, esgaçado. Isso tudo desaparece aqui. Desaparece aqui. Beleza? Faça o teste, experimente. Nada como ver para compreender como é. Treinamento se chama isso, que é importantíssimo. Eu peguei esta cartela aqui, que é do desenho 314, e selecionei as agulhas aqui na máquina. Então, veja você, aonde tenha um zero, eu empurrei a agulha para trás. Ela vai para a posição de descanso. Então, no meio do trabalho, não vai ter esse ponto. Quando o carrinho for tecer, ele vai perceber que está faltando agulha, porque é como se o trabalho terminasse. E isso vai causar uma falha. Ele vai entender que esta agulha aqui tem que estar sempre para frente. E que essa agulha aqui também tem que estar sempre para frente. E assim vai, ó, essa agulha aqui, ó, ele vai entender que ela tem que estar para frente. Então, vai dar falha no desenho. Este é o problema. Eu queria acrescentar duas informaçõezinhas. A primeira, que eu não citei anteriormente, é que esses dois desenhos que nós comentamos aqui agora sobre a existência das agulhas na posição A, elas são cartelas tecidas em tuque, que é o recolhido, né? A agulha recolhe só o fio, então por isso dá esse efeito tão bonito. Então, é um trabalho em tuque. A segunda informação tem endereço certo, alunas Tricocursos. É que elas conhecem essa instrução abaixo dessas cartelas como coisa esquisita. É brincadeira, mas é verdade. É que muitas alunas perguntavam para a gente o que era essa coisa esquisita debaixo das cartelas. E uma perguntava, outra perguntava, outra perguntava, e a gente acabou brincando entre nós que era a coisa esquisita do livro de pontos. Então, por isso, elas vão saber o que é com essa informação. Tá? Beleza? Um forte abraço e até a próxima.